Bom, gente, então agora o que nós vamos fazer é uma situação em que a gente já tem um gráfico de uma onda transversal que foi dado e a gente tem que analisar. Vamos ler aqui, ó. Dado um gráfico do deslocamento de uma onda transversal em função do tempo, determinar a amplitude, o período e a frequência angular. Então, o gráfico ele é uma curva em que o deslocamento y ele é dado em função do tempo, certo? Então, a gente tem aqui no eixo das abscissas o tempo e no eixo das ordenadas o deslocamento. Como é que a gente determina a amplitude? A amplitude, basta a gente observar, ela é esse valor da projeção aqui vertical, né? Do ponto em que o deslocamento é máximo. Então, se eu pegar esse ponto aqui e projetar ele até aqui no eixo das ordenadas, eu vou achar o valor da amplitude. Se a gente olhar a escala do gráfico, aqui eu tenho um retângulo que está marcado aqui como 2, logo aqui embaixo vai ser 1, e eu posso dizer com certeza que esse valor aqui em cima é 3. Como essa amplitude, esse deslocamento está medido em milímetros, então eu vou afirmar que a amplitude dessa onda vale 3 milímetros. O próximo passo é determinar o período. Observa que o período está aqui, ó, no eixo dos tempos, né? Então eu vou olhar para o eixo dos tempos. O período ele é o tempo entre duas cristas ou dois vales sucessivos. Então, se eu pegar essa crista que eu já marquei e essa outra aqui atrás e fizer o tempo entre as duas, eu vou conseguir identificar aqui o período. Então, eu preciso saber quanto tempo se passou daqui até aqui. Isso aqui vai me indicar o período, beleza? Então, vamos observar o gráfico. Esse valor que está indicado aqui é o 10. Ó. A partir do 0 até aqui, a metade aqui vai ser menos 5, tá bom? Menos 5. Se eu prestar atenção, esse ponto em vermelho, eu posso considerar ele na metade entre o 10 e o 5 aqui. Então, ele vai ser menos 7,5, ok? Isso aqui, claro, a gente está fazendo uma análise apenas visual, tá bom? Não é algo preciso. Então, vamos lá. Aqui está indicado um valor também 10, e aqui está indicado do lado direito um valor 20. Se eu considerar, mais uma vez, o ponto intermediário, eu vou dizer que ele vale 15. Com certeza, eu posso afirmar que ele vale 15, porque os próprios quadrados aqui que fazem parte do gráfico estão me indicando isso. Agora eu preciso saber esse ponto aqui que está marcado em vermelho. Bom, então a gente vai fazer a mesma coisa. Ele está aproximadamente na metade entre o 10 e o 15. Então eu vou dizer que ele vai valer aqui, ó, 12,5, tá bom? Então esse ponto aqui, o T é 12,5. Então o intervalo de tempo aqui, o período, ele vai ser 12,5 menos 7,5. Se eu fizer uma continha aqui, menos com menos dá mais, né? 12,5 mais 7,5. Então, esse período aqui, ele vai valer 20. Qual é a unidade? Se eu olhar aqui no gráfico, está dizendo que é milissegundos. Então, essa onda, ela tem um período de 20 milissegundos, aproximadamente. Uma outra tática de você fazer isso num papel, né? É você pegar uma régua e medir daqui até aqui, entre duas cristas, e depois você guarda essa medida, marca essa medida na régua e desloca até o 0 e você vê aonde que para e você vai comprovar que isso aí vai ser realmente 20 milissegundos, tá bom? E agora ele pede a frequência angular. Então vamos lá, a gente vai usar o nosso conhecimento de teoria, né? Que a frequência angular ela é 2π vezes a frequência. Mas a gente sabe que a frequência ela é 1 sobre o período. Substituindo isso aqui, a gente tem que a frequência angular é 2π, a frequência é 1 sobre o período, então vai ficar 2π sobre t. Como a gente já calculou o período, que ele vale 20 milissegundos, né? Mili é 10 a menos 3, certo? Então, 1 mili é a mesma coisa que 10 a menos 3. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar 2π. Aqui embaixo fica 20 vezes 10 a menos 3. Esses segundos eu vou jogar para cima, vai ficar segundos a menos 1. Então, o ômega, que é a frequência angular, ele vai ficar 2π
eu posso pegar esse 10 a menos 3 e jogar para cima, né? E vai vir com a potência positiva. Ok? Dividido por 20. Bom, agora é só fazer uma continha e você vai achar o seguinte aqui, ó, 2000 π dividido por 20, certo? Corta um zero com zero, 200 por 2 dá 100. Então essa frequência angular é de 100 π radianos por segundo. Beleza? Então aqui você analisou o gráfico e conseguiu extrair as informações acerca dessa onda. Vamos fazer agora uma análise parecida, só que nós temos um instantâneo. Então, o instantâneo ele é uma curva em que o y agora ele está sendo dado em função do x e não mais do tempo, tá bom? Então, nós temos aqui um tempo constante e o x é que está variando. Então, dado um instantâneo do deslocamento de uma onda transversal em função do espaço, tá bom? Então, agora o nosso eixo das abscissas ele é o x, dado em milímetros. Determinar a amplitude, mais uma vez, o comprimento de onda e o número de onda K. É muito semelhante ao que a gente fez ainda agora, beleza? Então vamos olhar aqui, ó. Como é que eu determino a amplitude? Eu pego o ponto de maior deslocamento, tá? Esse ponto de maior deslocamento, eu projeto ele aqui no eixo Y e eu verifico qual é o valor que o gráfico está me dando. Como aqui está marcado 2, aqui só pode ser 1 e aqui só pode ser 3. Então a amplitude é de 3 milímetros, mais uma vez, né? Na verdade, essa aqui é a mesma onda que está representada do exemplo anterior. Agora nós vamos calcular o comprimento de onda. O comprimento de onda, a gente olha para o eixo X dessa vez, tá bom? E o comprimento de onda, ele é o comprimento entre duas cristas ou dois vales consecutivos, tá bom? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Esse aqui vai ser o lambda. Quanto que vai valer esse lambda? Basta a gente medir essa parte de baixo. Então, essa parte aqui vai ser 4, tá bom? Já deu certinho aqui. E essa parte aqui, ó, se você observar, ele está entre o menos 4 e o menos 8, exatamente na metade, né? Então, daqui para cá o intervalo é 4, então isso aqui vai ser o menos 6. Então, esse lambda aqui, ele vai ser a diferença entre a posição 4 e a posição menos 6, certo? Então, isso aqui vai dar 4 mais 6, que dá 10. Qual é a unidade? Milímetros. Beleza? Então, esse aqui é o nosso comprimento de onda. Como é que eu calculo agora o número de onda K? Então, K ele é 2π sobre o lambda. Beleza? Então, esse aqui é direto, né? Então, olha, observa que 10 milímetros é a mesma coisa que 10 vezes 10 a menos 3 metros, beleza? Então, vai ficar assim, ó, 2π sobre 10 vezes 10 a menos 3, beleza? Então, passando o 10 a menos 3 para cima com o sinal do expoente trocado, vai ficar 2π vezes 10 ao cubo sobre 10. Isso aqui vai dar o seguinte, ó, vai dar 2000 π dividido para 10. Então, eu posso cortar um zero aqui e eu vou dizer que o K ele é 200 π metros a menos 1. Beleza? Está aqui resolvida essa parte também. Pessoal, então um dos conceitos também muito importantes aqui nessa análise que nós estamos fazendo é o conceito de velocidade. Então a velocidade de propagação da onda é a velocidade com que a onda viaja nesse meio que a gente está considerando, né? E uma coisa importante que a gente tem que ressaltar é que a velocidade de propagação da onda em um determinado meio é constante. E ela não depende das características da onda, mas sim das características do meio, certo? Então, no caso de um som no ar, vai depender das propriedades elásticas do ar e também de quão denso é esse ar. E, por exemplo, se for uma onda numa corda, também vai depender da tensão na corda e da densidade linear da corda. Ou seja, essa velocidade ela é fixa e ela é dada pelas propriedades do meio. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de uma onda eletromagnética viajando com velocidade v aqui da esquerda para a direita, né? Ao longo do eixo Z. E nesse caso aqui é uma onda transversal, né? Então a direção de vibração dos campos
elétrico e magnético, ela está sempre perpendicular à direção da velocidade, tá bom? Bom, a relação entre a velocidade e os outros parâmetros que a gente já estudou é a seguinte, ó. A velocidade ela pode ser dada por ômega sobre k, ela pode ser dada por lambda sobre t ou a mais conhecida lambda f, tá bom? Todas essas aqui são formas equivalentes de você calcular a velocidade. Bem, gente, uma outra análise que eu preciso ensinar vocês a fazerem e que ela pode parecer um pouco confusa no início, tá? Porque ela é um pouco mais abstrata, mas se vocês tentarem fazer uma segunda vez, vocês já vão perceber que ela não é tão complicada assim, tá? A análise é o seguinte, você vai pegar uma certa onda e ela é dada por aquela função y de x e t, que a gente já conhece, né? Que é ym seno de kx mais ou menos ômega t mais o φ. O nosso trabalho aqui é determinar se esse sinal do ômega é mais ou é menos. Como é que a gente determina esse sinal? Como é que a gente descobre esse sinal? Ó, a gente faz o seguinte, ó. Se a onda estiver se deslocando para a direita, então o sinal é de menos. Se a onda estiver se deslocando para a esquerda, então o sinal é de mais. É assim que você vai fazer. Ah, professor, e como é que eu sei se a onda está deslocando para a esquerda ou para a direita? Bom, você vai olhar para esse instantâneo que está aqui e para esse gráfico que está aqui, ok? Então aqui nós temos um instantâneo, né? Um instantâneo. Observa que aqui eu tenho um t fixo, né? Que é o t igual a zero, e quem está variando é o x, tá bom? E aqui eu tenho um gráfico no lado direito, um gráfico. Observa que aqui eu tenho um x fixo, que é o x igual a zero, e aqui na abscissa eu tenho o t, beleza? Então vamos supor primeiramente que essa onda está se deslocando para a esquerda. Imagina que ela está se deslocando assim, ó, para cá. O que vai acontecer? Se ela estiver se deslocando para a esquerda, em um determinado tempo posterior a zero, o que vai acontecer? Ó, essa onda ela vai estar assim, né? Ela vai ter caminhado um pouquinho aqui para a esquerda. Eu vou tentar desenhar aqui, ó, com vocês. Espera aí que não ficou muito legal. Essa onda vai ter andado para cá. Certo? Então, observa aqui na posição 0, é isso que a gente tem que analisar, o que aconteceu na posição 0. Tá? Então, ó, inicialmente, ela estava aqui ó, com um valor de deslocamento na posição 0 de menos 2. Quando a onda andou para a esquerda, o que aconteceu com esse deslocamento? Ele subiu, né? Então, ele foi parar em menos 1, certo? Então, ele aumentou, né? Ele foi de menos 2 para menos 1, ele aumentou aqui, tá bom? E agora, se a onda estivesse propagando para a direita, vou fazer aqui de verde a situação em que a onda está se propagando para a direita. Então, ó, quando a onda estiver propagando para a direita, num instante posterior a zero, então num tempo t maior que zero, ela vai ter andado um pouquinho e ela vai estar assim, ó. Certo? Vai ter vindo para cá um pouquinho, beleza? Então agora vamos analisar novamente o que acontece na posição x igual a zero. Então inicialmente ela estava aqui, antes de se deslocar, com um valor de deslocamento na posição zero igual a menos 2, e depois ela desceu um pouco. Ó. Então diminuiu o deslocamento, se aproximando aqui de menos 3. Beleza? Então se a onda se deslocar para a esquerda, ó, vou colocar aqui em vermelho a esquerda, e em verde à direita. Então, se a onda se deslocou para a esquerda, o deslocamento y na posição 0, ele aumenta. Certo?
o deslocamento, o y de 0, tá? O y de 0, tá? Agora, se a onda estivesse deslocando para a direita, o y de 0 diminui, certo? O y de 0 ele tem que diminuir. A gente viu isso ali, beleza? Bom, agora sim a gente vai olhar para esse gráfico aqui e a gente vai tentar determinar se na posição x igual a 0, o y de 0 ele vai diminuir ou vai aumentar, beleza? Então esse aqui é o gráfico na posição x igual a 0. E a gente tem que olhar os tempos um pouquinho maior do que 0 e ver o que acontece. Então, ó, no início, aqui o deslocamento ele estava em menos 2, tá bom? Ele estava em menos 2. Passando um pouquinho do 0, o que vai acontecer com esse deslocamento, pessoal? Observem aqui essas setas que eu estou desenhando. Ele está diminuindo, ó. Ele está indo, nos instantes, logo depois do 0, ele está indo do menos 2 para o menos 3. Ele está indo para cá, ó. Depois ele volta a subir, mas no instante mais próximo do 0, a gente percebe claramente que ele está diminuindo. Ou seja, se ele está diminuindo, então essa onda está se deslocando para a direita. Então a situação correta é a onda em verde aqui que eu desenhei no início. Já que a onda está se propagando para a direita, então qual é o sinal do ômega aqui na equação que a gente tinha escrito no início? O sinal é negativo, beleza? Negativo. Então é assim que a gente determina o sentido de propagação de uma onda usando um instantâneo e um gráfico. Bom, gente, uma coisa que a gente precisa conhecer é como calcular a velocidade de uma onda em uma corda, né? Então, no caso particular de ondas em cordas, a gente consegue determinar a velocidade de propagação de uma onda transversal só conhecendo algumas propriedades que estão presentes ali na corda, como, por exemplo, a tensão e a densidade linear, certo? Então, a velocidade de uma onda se propagando em uma corda depende somente da tensão na corda e da sua densidade linear. Não vai depender de nenhuma outra propriedade da onda, como frequência, amplitude, comprimento de onda, nada disso, entendeu? Então, duas ondas que se propaguem na mesma corda, elas até podem ter frequências diferentes, comprimento de onda diferente, amplitude diferente, mas a velocidade vai ser sempre igual. Qualquer onda que se propague naquela mesma corda vai ter a mesma velocidade, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo aqui do GIF do violão, a gente percebe que as cordas são diferentes, logo a gente tem ondas que se propagam com velocidades diferentes em cada corda. Mas se a gente tocar a mesma corda, ela sempre vai produzir uma onda que tem a mesma velocidade. Beleza? Então essa é a ideia. E como é que a gente calcula isso? A gente calcula fazendo a raiz quadrada da razão entre a tensão na corda e a densidade linear. O que seria essa tensão na corda, professor? Bom, se você tiver, por exemplo, aqui uma corda amarrada em um poste, né? Uma corda está aqui amarrada num poste e tem uma pessoa segurando aqui a corda, certo? Se tiver um indivíduo aqui segurando a corda, essa força que ele aplica aqui para segurar a corda é a força de tensão, beleza? Vou chamar de F de tensão aqui, tá? Agora, por exemplo, se eu tiver uma corda presa, numa extremidade aqui de numa parede, e aqui na outra extremidade eu tenho uma polia e tem um peso, certo? Tem um peso aqui de massa M e eu tenho a gravidade aqui atuando para baixo. O peso desse corpo aqui, ó, peso, aqui vai ser a tração, certo? Aqui, ó, eu tenho que, pela segunda lei de Newton, tração é igual ao peso e essa tração na corda vai ser justamente a força de tensão aqui que eu vou estar utilizando para conhecer a velocidade de propagação da onda nessa corda. Beleza? E o que seria essa densidade linear? A densidade linear é o seguinte, ó, se você pega uma corda que ela tem um determinado comprimento L, a massa dessa corda aqui, ó, dividida pelo comprimento L, é o que a gente chama de μ,
que é a densidade linear da corda. É assim, você conhecendo a densidade linear e conhecendo a tensão, você determina a velocidade de propagação de uma onda em uma corda, beleza? Agora vamos olhar um pouco aqui para a velocidade transversal de um ponto em uma corda. Agora nós não estamos falando da velocidade de propagação da onda. A velocidade de propagação da onda é a velocidade com que a onda viaja, certo? Mas se a gente olhar um ponto da corda somente, olha, por exemplo, vamos observar esse ponto aqui na figura de baixo quando ele está oscilando. Esse ponto ele só se move na direção Y, certo? Aqui está o Y e aqui está o X. Então ele permanece no mesmo X, só que com o passar do tempo ele varia o seu Y. Ok? Então esse ponto ele vai executar um movimento harmônico simples. E como é que eu calculo a velocidade transversal dele? Através dessa derivada aqui que eu vou já mostrar para vocês. Então cada ponto, olha, nessa imagem de cima aqui, ó, cada ponto executa um movimento harmônico simples. A propagação da onda se dá com velocidade c, nesse caso aqui de uma onda de, esse caso aqui é uma onda, provavelmente uma onda eletromagnética, porque ela está viajando com velocidade c, beleza? E esse meio aqui, nesse caso esses pontos em vermelho, eles estão oscilando na direção Y. Observa aqui atentamente que à medida, escolha um ponto aqui, ó, e observe somente um, e observa que esse vetorzinho em preto, ora ele aumenta e ora ele diminui. Significa que a velocidade transversal ela é variável, diferente da velocidade de propagação, que é constante, certo? Como é que a gente calcula agora a velocidade transversal? Você vai pegar a derivada parcial da função y de x e t em relação ao tempo. A gente já conhece, né, o y de x e t. O y de x e t é isso aqui, ó, ym, né, seno de kx menos ômega t mais φ, certo? Então agora nós vamos fazer, ó, eu vou chamar de vy de x e t, ele vai ser a derivada parcial dessa função em relação ao tempo. Então, dessa função aqui, ó, ym, seno de kx menos ômega t mais φ. Só que, o que significa essa derivada parcial? Significa que eu vou tratar o x como uma constante e vou derivar só em relação ao t, né? Então, pela regra da cadeia, a gente sabe que, ó, esse ômega que está aqui, ele vai cair aqui na frente, né? E essa função seno, ela vai virar um cosseno, né? Porque a derivada do seno é um cosseno. Então, quando eu derivar agora aqui, ó, vai acontecer assim. Esse vy de x e t, ele vai ficar assim, ó, menos ômega ym, derivada do seno é o cosseno de kx menos ômega t mais φ, certo? Isso aqui, galera, é a expressão da velocidade transversal. Quando um problema pedir para você calcular a velocidade transversal, é essa expressão que você vai utilizar. Continuando nessa mesma ideia, você também pode calcular a aceleração transversal de um ponto em uma corda. Como é que você vai fazer isso agora? Ó? A aceleração ela é a segunda derivada do y de t. Olha, você já calculou a velocidade lá, vy, né, de x e t, derivando uma vez, não foi? Você derivou uma vez o y de x e t em relação ao tempo. Agora, se você derivar isso de novo, você vai achar a aceleração. Então, se eu fizer, ó, a derivada em relação ao tempo parcial do vy de x e t, isso aqui é a mesma coisa que eu fazer a derivada segunda, né, do y de t, de x e t, em relação ao tempo. É a mesma coisa, tá, gente? Ó,
Eu derivo uma vez esse e outra vez esse e eu vou chegar nessa expressão. Mas isso que está aqui do lado é justamente a aceleração de t. Então o que eu preciso fazer? A aceleração de x e t, ela vai ser a derivada da velocidade em relação ao tempo. Isso a gente já tinha conhecimento desde lá de Física 1, não é verdade? Que a aceleração ela é a derivada da velocidade. E quanto é a velocidade que a gente calculou ainda agora? A velocidade a gente calculou ainda agora e ela é o seguinte, né? Menos ômega, ym, cosseno de quem? Aí vai ficar ó, kx menos ômega t mais o φ, certo? Só que agora eu vou escrever isso aqui em cima, tá bom? Como é que vai ficar essa derivada? Olha, derivada parcial significa que eu estou tratando o x como se fosse uma constante e vou derivar só em relação ao tempo, né? Então você vai usar a regra da cadeia e você vai derivar a função de dentro primeiro e depois você deriva a função de fora, tá? Derivando a função de dentro, esse menos ômega ele vai cair aqui na frente, né? E derivando a função de fora, esse cosseno vai virar um seno de novo. Derivada do cosseno é menos o seno. Beleza? Estão lembrados disso aí, né? Se não estão lembrados, a gente já está relembrando agora aqui. Então, ó, a aceleração em função de x e t, ela vai ficar assim, ó. Derivando isso aqui, vai cair esse menos ômega lá na frente, né? Menos ômega. Aí que multiplica quem? Que multiplica o menos ômega que já estava lá, né? Então já tinha aqui um menos ômega ym. Ele já estava aqui, ó, esse aqui, ó. O que mais acontece agora aqui, ó? Acontece que a derivada do cosseno agora é menos o seno. Então vai ficar, ó, menos o seno de kx menos ômega t mais φ. Agora vamos trabalhar com esses sinais aqui, ó. Derivada x e t, né? Olha, ômega com outro ômega vai dar ômega quadrado ym, certo? Aqui eu tenho um sinal de menos. Aqui eu tenho outro sinal de menos, com esse primeiro dá mais. Só que eu tenho um outro sinal de menos aqui, ó. Então vai terminar um sinal de menos aqui na frente também. E vai continuar o seno de kx menos ômega t mais o φ, certo? Observa, galera, uma coisa. Quem é ym seno de kx menos ômega t mais φ? Isso aqui é o y de x e t, né? Então, a primeira forma de você apresentar a aceleração é assim, ó, dessa maneira aqui, tá? Isso aqui é a expressão da aceleração transversal de um ponto em uma corda. Mas você também pode escrever ela assim, ó, aceleração ela é simplesmente menos ômega quadrado y de x e t, certo? Isso aqui também é uma forma de você apresentar a aceleração. Então, a aceleração ela vai ser proporcional ao deslocamento. Quanto maior for o deslocamento, maior a aceleração. Então, vamos olhar agora aqui essa figura que está aqui em cima, onde a gente vai visualizar isso, ó. Então, por exemplo, aqui, no instante zero, eu tinha o deslocamento máximo, certo? Então, eu tinha uma aceleração máxima também. Aí, quando esse tempo agora aqui, ó, ele foi 1, a aceleração vai diminuindo. Quando chega no instante 2, a aceleração é 0. Porque no instante 2, o y ele vale 0 e a aceleração é proporcional ao deslocamento. Quando eu avanço para o instante 3, a aceleração agora ela muda de sinal. Observa que o y está para baixo, mas a aceleração está para cima. Por quê? Porque se você olhar aqui na expressão que a gente acabou de achar, ó, a aceleração ela tem sinal negativo em relação ao y. Então, sempre que o y apontar para cima, a aceleração vai apontar para baixo e vice-versa. Tá bom? No instante 4, a aceleração ela tem o seu maior módulo. Por quê? Porque o deslocamento é máximo. A gente está aqui na amplitude, né, da oscilação. Aí no instante 5 a aceleração começa a diminuir, no instante 6 ela é 0 novamente, ó, certo? Já no instante 7 a aceleração mais uma vez muda de sentido, porque a gente tem agora um deslocamento positivo e a aceleração tem que ser negativa. Quando chegar aqui no instante 8, a aceleração vai estar no seu maior módulo também,
só que agora apontando para baixo, e assim sucessivamente, ok? Essa mesma análise você pode fazer para os vetores aqui representados em verde, relacionando com a velocidade, e você vai perceber aí que você vai ter como que varia a velocidade e a aceleração em função do deslocamento y, ok? Agora a gente tem aqui um exemplo. Esse exemplo, em virtude do tempo aqui do nosso vídeo, eu não vou responder ele agora aqui, mas eu vou fazer um outro videozinho curto só respondendo esse exemplo e eu vou colocar aqui na playlist também. Esse exemplo é o exemplo do Young, o problema 15.21, capítulo 15, onde ele fala de muita coisa aqui que a gente estudou nessa aula. Ele diz assim, ó, um oscilador harmônico simples no ponto x igual a zero gera uma onda em uma corda. O oscilador opera em uma frequência de 40 Hz, então você tem aí uma frequência de 40 Hz, certo? Com uma amplitude de 3 centímetros, então a amplitude é de 3 centímetros. A corda possui uma densidade linear de 50 gramas por metro, então a densidade linear é 50 gramas por metro. E está esticada a uma tensão de 5 newtons. Então a força de tensão aqui é de 5 newtons. Letra A. Calcule a velocidade da onda. Letra B. Calcule o comprimento de onda. Letra C. Escreva a função de onda y de x e t. Certo? Suponha que o oscilador tenha o seu deslocamento máximo para cima no instante t igual a zero. Então, no instante t igual a zero, o y de x e 0, ele é o ym, né? É o y máximo, beleza? Calcule a aceleração transversal máxima dos pontos na corda. Então, ele quer saber a aceleração máxima. Ok? E a letra E. Quando tratamos as ondas transversais nesse capítulo, a força da gravidade foi ignorada. Essa aproximação é razoável para essa onda? Explique. Então, ele quer que você explique aqui. Beleza? Então, se você quiser ir fazendo, já pode ir fazendo. Eu vou fazer esse exercício num vídeo separado aqui para mostrar para vocês. Então, é isso aí, galera. Essa foi a nossa segunda aula aí do tema 4 de Física 2 sobre movimentos ondulatórios. Na terceira aula, nós vamos falar sobre as ondas estacionárias e as ondas sonoras. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou longo, mas é porque realmente tem muita coisa para se tratar. E essa parte de matemática é bom eu ir fazendo junto com vocês. Isso demora um pouquinho também, mas pelo menos eu vou mostrando aí o passo a passo. Já que a gente não está podendo fazer as aulas presenciais, a gente faz dessa forma, ok? Então, se você não deu o like no começo do vídeo, já deixa o seu like agora. Compartilhe aí com seus amigos, ative as notificações, inscreva-se no canal e até a próxima. Valeu!